Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui no segundo dia do nosso evento, o Simpósio Ibero-Americano de Ciência do Solo. Gostaria de agradecer a participação de todos os presentes. Gostaríamos de nos desculpar pelo esse atraso inicial, por alguns problemas, mas que nós já conseguimos superar. E hoje nós vamos ter um conjunto de apresentações e, ao final, um debate. A nossa primeira apresentação, então, nós tivemos uma pequena alteração da ordem das apresentações, e a nossa primeira apresentação hoje, ela será realizada pela doutora Margarida Pereira Arrobas Rodrigues. A doutora Margarida é licenciada em Engenharia Agronômica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Portugal. Tem seu mestrado em Produção Vegetal pelo Instituto Superior de Agronomia, Portugal, e seu doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal. É professora no Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, e vice-diretora da Escola Agrícola de Bragança. O tema da sua palestra é Nordeste de Portugal, um território difícil. Então, agora vou passar a apresentação para a professora Margarida, nós da Comissão do Simpósio agradecemos, a sua presença, a sua contribuição no nosso evento. E agora nós passamos, então, a palavra para a professora. Uma boa apresentação. Muito boa tarde, então, para todos os ouvintes. Quero dizer que é realmente um prazer estar deste lado do Atlântico a participar num programa de pós-graduação no Brasil. Temos realidades um bocadinho diferentes e, portanto, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder apresentar aqui umas situações que naturalmente não serão muito comuns aí no Brasil e com isso partilhar aqui a nossa experiência para que os ouvintes do Brasil possam ter uma outra percepção da agricultura com algum tipo de restrição que provavelmente não é comum no vosso país. Então, para não demorar mais, vou começar por mostrar aqui, vamos ver se eu consigo passar à frente, porque parece que não está a passar bem? Alguém que possa retornar se estão a ver o PowerPoint a passar? Alguém pode dizer alguma coisa, por favor? Marcos? Sim, está sim. Pronto, muito bem. Então, eu escolhi este tema do Nordeste de Portugal, um território difícil, portanto, no âmbito de uma pós-graduação, suponho que seja assim, da agricultura em regiões frágeis, porque, de facto, no contexto do território nacional português, nós temos uma situação particularmente difícil, mas onde as pessoas vão desenvolvendo a agricultura e vão produzindo basicamente aquilo que é uma parte substancial do seu sustento. E por isso, portanto, logo nesta primeira imagem que escolhi para iniciar esta apresentação, temos aqui uma aldeia de uma serra chamada Serra do Montezinho, que fica aqui perto da cidade de Bragança, mais ou menos a 1000 metros de altitude, que está rodeada, por exemplo, aqui de pastagens, que é basicamente neste tipo de regiões um tipo de ocupação dominante. Para contextualizar Portugal e o Brasil, portanto, em termos de posições geográficas e em termos de tamanho, é evidente que o tamanho de Portugal é praticamente insignificante relativamente àquilo que é o tamanho do Brasil, e, portanto, vir falar ainda por cima de uma pequena região de Portugal, de um país tão pequeno, pode parecer assim uma coisa irrelevante, mas o que se passa é que a situação da agricultura neste cantinho de Portugal é muito comum em ambiente mediterrâneo, portanto na Península Ibérica.
Vocês podem ver que, portanto, temos aqui o Oceano Atlântico entre nós e aquilo que, sobretudo, diferencia as condições ambientais tem a ver com o posicionamento geográfico. Portanto, o Brasil está completamente entre os trópicos, entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, abaixo do Equador e até ao trópico de Capricórnio, e Portugal está acima da latitude 40, portanto, já fora da região tropical, já com um clima temperado e, portanto, com situações muito diversas daquelas que vocês conhecem aí no Brasil. Ainda assim, portanto, sendo então Portugal um país que é um pequenino retângulo, a área que vai ser objeto da minha apresentação está aqui situada na parte mais nordeste do país. Bragança está aqui junto da Serra de Montezinho, e toda esta região é aquela onde nós trabalhamos, portanto é a área de influência do Instituto Politécnico de Bragança, que através da Escola Superior Agrária tem vindo a dedicar especial atenção à agricultura desta região. E começamos por ver aqui, já nesta figura, em termos, porque vou começar aqui por fazer uma breve caracterização do território, aqui uma senhora muito idosa a apanhar um fruto que está a ser apanhado nesta altura do ano, portanto a castanha, que é nesta região em particular uma importante fonte de rendimento para as populações. Portanto, em termos de caracterização do território, vou falar aqui um bocadinho daquilo que é a estrutura fundiária. Vocês podem ver este conjunto todo de pontinhos verdes que representam explorações agrícolas e, portanto, podemos dizer que é uma região onde as explorações estão muito pulverizadas. Temos aqui uma percepção muito recente, porque foi feita uma caracterização da população agrícola muito recentemente, e estes resultados são de 2019. Portanto, estão aqui nesta região do Nordeste de Portugal, estão registadas 65.211 explorações, sendo que cada uma tem em média menos do que 7 hectares, quase todas em nome individual, portanto, ou seja, são explorações muito pequenas que estão aqui muito distribuídas por toda esta região. No que diz respeito à formação, apenas 1% das pessoas que estão ligadas à agricultura têm formação superior em agronomia. Portanto, 47%, quase metade da população que está aqui nesta região tem a formação mais básica, portanto, 4 anos de escolaridade, e 24% têm uma formação de escola secundária média. No que diz respeito aos agricultores, mais de metade tem mais do que 65 anos, é utilizada sobretudo mão de obra familiar, portanto, nas atividades agrícolas, e quase todas as pessoas têm a agricultura como uma ocupação extra a uma atividade principal que está sobretudo relacionada com os serviços, portanto, trabalham nos hospitais, na polícia, nos bombeiros, nos bancos, e, portanto, a agricultura tem um complemento, funciona como um complemento, portanto, são pequenas propriedades herdadas dos avós, dos pais, e, portanto, são mantidas como um extra, digamos assim, um complemento ao rendimento que têm no setor secundário. Apenas 5,9% vive da agricultura. Em termos climáticos, é aqui que se situa então aquilo que eu defino como um território difícil, uma vez que aqui temos, por acaso, temos aqui a indicação de uma cidade que não está no mesmo contexto que Bragança, embora as situações climáticas não sejam muito diferentes. Reparem que está a uma altitude de 250 metros acima do mar
e tem pouco mais de 500 milímetros de precipitação anual. E, portanto, aquilo que é o principal fator limitante são quase 3 meses de temperaturas médias superiores a 30 graus e 45 dias em média com temperaturas abaixo dos 0 graus. E, portanto, isto é um fator que limita muito a produção nesta região. Em termos de Bragança, propriamente dita, que é a cidade onde está implementado o Instituto Politécnico, as temperaturas são um bocadinho mais baixas, a precipitação um bocadinho mais elevada, mas menos do que 1000 milímetros, não é? 758 milímetros em média, estamos a uma altitude à volta dos 700 metros e, portanto, em termos de número de dias com temperaturas superiores a 30 graus, são em menor número do que no caso de Mirandela, mas temos muito mais dias com temperaturas inferiores a 0 graus. E, portanto, isto, qual é que é a principal consequência deste enquadramento climático? Os invernos são geralmente longos e, portanto, as temperaturas baixas não vão permitir que façamos culturas que tenham grandes exigências climáticas, como sejam... Isto não está a avançar, peço desculpa, não está a avançar. Não estou a conseguir passar os slides para a frente. Sim, agora sim. Portanto, com estas condições, temos um ciclo um ciclo vegetativo, um ciclo de crescimento das plantas bastante curto e, portanto, aquelas culturas que têm maiores exigências climáticas, está aqui o exemplo do milho e da soja, na verdade não podem ser feitas como culturas principais nesta região. Por outro lado, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás e verifiquem que, portanto, as maiores temperaturas estão muito associadas, de facto, àquilo que é a menor disponibilidade de água, o que depois vai tornar, então, muito difícil a sobrevivência estival de todas estas culturas, não é? Portanto, falta água na altura em que as plantas estão na fase mais intensa do desenvolvimento vegetativo e, portanto, é extraordinariamente frequente o stress hídrico pelas plantas. Por outro lado, não há regadio na região, portanto, há algum, mas é completamente insignificante relativamente a toda a área disponível para a agricultura, o que quer dizer que a agricultura está sobretudo centrada em culturas perenes, das quais são exemplo o olival, o amendoal, a vinha e os castanheiros. Portanto, são culturas que estão, que têm aí uma duração no campo de várias dezenas de anos, portanto, no caso do castanheiro e no caso da oliveira, há árvores com várias centenas de anos e a produzir, mas, portanto, só são estas culturas que têm algum tipo de resiliência nestas condições. A agravar todas estas questões relativas às temperaturas elevadas e à reduzida disponibilidade de água, está a questão relacionada com as alterações climáticas, porque as alterações climáticas estão a acentuar muito mais estes problemas e, portanto, é necessário desenvolver estratégias que possam colmatar estes problemas da agricultura nesta região. Portanto, aqui podem ver aqui uma fotografia de um olival completamente gelado, portanto, em janeiro a oliveira é das poucas culturas de folha perene, não perde a folha, praticamente a única espécie que não perde a folha durante o inverno, e podem ver que as suas folhas estão completamente geladas, portanto com gelo à superfície resultante do congelamento de nevoeiros e de alguma água que possa existir na atmosfera. Portanto, é preciso ser uma planta já bastante resistente para
sobreviver sem morrer a estas temperaturas e portanto, a este aspecto. Por outro lado, no verão, podem ver claramente aqui fortes indícios de stress hídrico, portanto, estas folhas estão muito dobradas, muito voltadas para o interior, como uma espécie de defesa contra a perda de água por transpiração, e os frutos estão com sinais evidentes de stress hídrico, quer seja num estado mais maduro, quer seja até num estado ainda mais precoce do ciclo vegetativo. Relativamente aos solos, bom, temos aqui uma carta hipossométrica, nós, enfim, podemos ver que a altitude das terras nesta região varia bastante, portanto vai aqui desde a zona dos 100 a 200 metros, que está aqui situada nesta zona, que está associada ao Rio Douro, que depois vai desembocar aqui na região do vinho do Porto, não é? Portanto, das vinhas da região do Douro. Depois temos aqui altitudes à volta dos 400 a 700 metros, aqui onde está a Bragança, e depois aqui nas partes mais altas, altitudes que variam entre os 1000 e os 1300 metros. Ora bem, isto tem como consequência uma dominância clara de solos esqueléticos, portanto, com uma reduzida espessura efetiva, 10, 15 centímetros no máximo, portanto, aqui classificados na nomenclatura da FAO como leptossolos. Genericamente, são então solos com pouco espessos, e o teor de matéria orgânica é frequentemente menor que 1%. Portanto, os valores mais elevados estarão associados sobretudo às zonas mais montanhosas, mas depois nas zonas de cultivo mais intenso, destas culturas perenes, portanto, os teores de matéria orgânica são maioritariamente inferiores a 1%. Ora, esta situação está bem expressa neste conjunto de fotografias que eu tenho aqui, portanto, aqui nesta fotografia maior podemos ver o aspecto daquilo que é o olival em Trás-os-Montes, ou seja, na região nordeste de Portugal, portanto, com declives acentuados, com situações que favorecem a perda de solo por erosão. Nesta fotografia temos os castanheiros assentes também numa reduzida espessura que está assente diretamente aqui na rocha-mãe, e aqui um castanheiro com as suas raízes completamente visíveis, não é? Porque esta parte superficial do solo perde-se com muita facilidade. Por isso, esta é a principal razão de que nesta região nós temos como culturas dominantes as culturas permanentes, aqui praticamente metade da área da superfície agrícola útil, e depois aqui com uma área também significativa de pastagens que está situada sobretudo nas zonas de maior altitude, onde a temperatura não permite o crescimento destas culturas permanentes que eu acabei de referir, portanto as amendoeiras, as oliveiras, etc. As hortas, que são uma importante ocupação do solo e que garante basicamente as necessidades familiares em termos de vegetais, de hortícolas, é uma franja que está à volta de 1%. Neste outro gráfico podemos ver então a distribuição, portanto o olival aqui como uma mancha muito significativa nesta região. Depois esta cor aqui um bocadinho mais escura, atribuída aos frutos de casca rija, onde incluímos a castanha e a amêndoa e também é uma designação que foi dada aqui em Portugal para estas culturas, e também a nogueira. E, portanto, neste gráfico aqui do lado direito, podemos ver que as amendoeiras estão aqui nas partes mais baixas desta região transmontana, portanto, associadas a maior calor, e os castanheiros e as nogueiras que estão aqui nas partes com maiores altitudes. Portanto,
é a justificação para o tipo de agricultura que se faz nestas regiões. Aqui, pronto, enfim, uma breve apresentação do que é a cultura, não é? No caso das oliveiras, não sei se será uma cultura conhecida por todos os que estão desse lado do Atlântico, não é? Portanto, a produção de azeitona resulta na produção de um alimento que é muito apreciado pelos portugueses, que é o azeite, não é? Portanto, os portugueses não vivem sem azeite. Depois aqui os castanheiros com as castanhas que podem ser comidas assadas diretamente no forno ou nas brasas, como está aqui neste exemplo. É uma coisa que antigamente substituía a batata, não é? Portanto, nesta região praticamente não havia batata e eram as castanhas o principal alimento e, mais recentemente, estão a ser usadas na doçaria, na forma de marron glacé e, portanto, um produto também muito apreciado. Depois as amêndoas, portanto, outra cultura dominante nesta região, que é, sobretudo, utilizada na confeitaria, portanto, e na pastelaria, e as uvas que, como vocês todos sabem, não é, são o principal ponto de partida para os vinhos que estão também estão a crescer muito em termos de qualidade, não é? Portanto, há muitas denominações de qualidade nos diferentes vinhos, sobretudo nestes criados aqui na região do Douro. Depois, a questão das pastagens. É que nós aqui temos uma pastagem na primavera, rodeada de bosques florestais, portanto, completamente revestidos de folhas, não é? Portanto, neste tipo de pastagens, em Portugal designados de lameiros, nós temos a produção de raças autóctones de vacas, neste caso a raça mirandesa, e também nas zonas mais, enfim, que são mais declivosas, não é? Aqui uma imagem de inverno com todas as árvores despidas, temos zonas que são pastoreadas por ovelhas de raças locais, como é o caso da raça churra bragançana, que estão aqui nestas fotografias. Mas, como digo, portanto, estas ocupações de solo estão mais limitadas às zonas de maior altitude. As hortas são muito importantes, são então basicamente a fonte de vegetais para as famílias e situam-se sobretudo nas zonas mais próximas das habitações, ocupando então uma área pouco significativa. Bom, então, vamos então falar aqui só um bocadinho das práticas culturais que estão associadas a estas culturas nesta região com estas características de clima e de solo. Bom, em ambientes de sequeiro é evidente que a principal preocupação vai para uma gestão muito eficiente da água que cai do céu, porque não há outra, não é? Portanto, todas as técnicas culturais devem ser desenvolvidas no sentido de aumentar a capacidade de infiltração da água no solo, maximizar o armazenamento da água e reduzir ao máximo as perdas que não estejam associadas à absorção pelas plantas. Ora, uma prática muito comum nesta região é a mobilização dos solos. A mobilização dos solos tem como principal objetivo eliminar as infestantes. É uma prática muito querida dos agricultores aqui de Trás-os-Montes, que controla de forma eficiente a vegetação, mas que tendencialmente tem associadas produções muito baixas das culturas. E isto tem a ver com o facto de a mobilização com os tratores produzir danos significativos no sistema radicular e, portanto, o que acontece é que
uma parte substancial dos fotoassimilados que deviam ser canalizados para a produção vão ser canalizados para a reconstrução do sistema radicular. Portanto, tem-se verificado desde já, portanto, há aqui uma referência a um trabalho que desenvolvemos e publicamos no sentido de provar que a mobilização tem tido consequências prejudiciais em termos de produtividade das culturas. Já agora queria só chamar a atenção que de vez em quando vão aqui aparecer referência a alguns trabalhos que têm sobretudo a ver com o esforço que a Escola Superior Agrária tem vindo a desenvolver no sentido de procurar ultrapassar estes problemas da agricultura desta região. Então, para além da mobilização, nós temos já identificados, peço desculpa que há aqui algumas vezes há aqui algumas dificuldades na passagem dos slides, estas mobilizações que são tão queridas dos agricultores e que têm este problema dos danos no sistema radicular, têm outros problemas que são os que estão associados à erosão, uma vez que estas mobilizações que são feitas no final do verão vão depois ter aquela maior intensidade de precipitação que resulta na perda de uma grande quantidade de solo por erosão e que vai acabar por contribuir para a perda de argilas, de matéria orgânica e também para o deslizamento de nutrientes que acabam por se acumular aqui nas zonas de cotas mais baixas. Portanto, continuo aqui com problemas de passagem de slides e, portanto, todos estes fenómenos acabam por resultar na degradação da qualidade do solo e na produtividade das culturas que têm este tipo de problemas. Ora, nesta região de Trás-os-Montes, sobretudo na região do Douro, tem-se tentado ao longo dos anos ultrapassar este problema criando estas estruturas de socalcos, portanto de proteção do solo, fazendo patamares que começaram por ser estas obras de arte que fizeram do Douro património mundial, portanto a ver que há aqui uma série de paredes construídas em pedra com escadas que permitem passar de patamar em patamar, de forma a termos aqui uma zona plana que diminui a perda de solo por erosão. Hoje em dia os patamares têm mais este formato, portanto já não têm estas paredes e portanto estas paredes de pedra, e temos este aspecto de autênticas paredes de vinhas para esta cultura. É evidente que este tipo de armação resolveu alguns problemas, mas não está isento de problemas, uma vez que com alguma frequência acontecem estes desabamentos que resultam na movimentação de grandes massas de solo e que vão acabar por contribuir para o assoreamento das barragens e para a eutrofização de cursos de água como se vê aqui nesta figura. Portanto, o enriquecimento dos cursos de água com nutrientes que vão sendo arrastados ao longo das vertentes acabam por favorecer o desenvolvimento de biomassa que acaba por reduzir a qualidade dos cursos de água ou dos espelhos de água. Então, uma outra aproximação para a resolução do problema, porque os patamares não podem ser construídos em todas as culturas, é a utilização dos herbicidas. Têm sido testadas várias soluções com herbicidas nesta região, aquelas que se mostraram com mais sucesso é a utilização de herbicidas pós-emergência, aplicadas na primavera. Portanto, nós temos aqui o desenvolvimento de uma vegetação entre as linhas dos olivais, aplicam-se os herbicidas, ficam depois aqui
estes mulchings de matéria seca à superfície, que acabam por ajudar no controle à erosão, acabam por ter como consequência o aumento da quantidade de água infiltrada e aumentam também o teor de matéria orgânica no solo. Portanto, isto é o que acontece aqui nos olivais, mas também acontece nas vinhas. No caso daqueles taludes, portanto, o que se tem procurado fazer é um revestimento com vegetação herbácea que se mantém durante todo o ano. Depois, uma outra solução é controlar a vegetação com o corte. Qual é que é o problema desta vegetação? Portanto, a vegetação é importante no controle da erosão, mas neste contexto de agricultura trás-os-montes, onde há uma enorme competição pelos recursos, quer seja pelos nutrientes, quer seja pela água, o problema é que esta vegetação que protege o solo compete com a nossa cultura principal em termos de recursos. Então, aquilo que se tem preconizado, para além da aplicação dos herbicidas, é este corte de vegetação na altura em que aumentam as exigências das culturas, em termos na altura da floração, quer dos olivais, quer das vinhas, no sentido de concentrar os nutrientes e a água para a produção de fotoassimilados que vão ser utilizados pelas uvas ou pelas azeitonas ou até pelas amêndoas. De qualquer das formas, há sempre um problema de gestão desta vegetação, de forma a garantir que não há uma competição feroz entre os recursos pela cultura principal e pela cultura que está a cobrir o solo. Portanto, uma outra tentativa de resolver o problema foi o de introduzir cobertos vegetais semeados, portanto, introduzindo leguminosas que acabam por permitir a entrada de azoto no sistema, ou de nitrogênio no sistema, e entrar o substrato orgânico, só que estas culturas são muito competitivas e acabam por contribuir para a redução da produtividade das árvores, porque elas não se podem cortar sob pena de termos que as semear de novo no ano seguinte. Portanto, temos que garantir que cheguem ao fim do ciclo vegetativo para que depois as sementes fiquem no solo e evitar que se faça uma nova sementeira no ano seguinte. E, portanto, também não foi uma solução capaz de ultrapassar estes problemas nesta região. Então, aquilo que se tem manifestado como uma solução mais promissora é a utilização de cobertos vegetais de leguminosas anuais, mas com ciclos muito curtos, de forma a que no período mais crítico para a planta, portanto onde a planta precisa de maior quantidade de água e de nutrientes, estes cobertos já tenham terminado o seu ciclo, já tenham deixado as suas sementes no solo e, portanto, deixam de ser um agente competidor pelos recursos para a cultura principal. Portanto, neste momento, é a solução que tem garantido a maior produtividade deste tipo de culturas nesta região. Depois, um outro aspecto ao qual se tem dado também importância para melhorar a produtividade destas culturas, portanto, de notar que, no caso da amêndoa, por exemplo, para terem uma noção, um amendoal de regadio pode atingir 4 toneladas por hectare de amêndoas. Em Trás-os-Montes esta produção é menor do que 1 tonelada por hectare, exatamente porque os recursos não permitem atingir produções tão elevadas. Portanto, tem-se tentado também fazer intervenções em termos de poda, no sentido de gerir a área foliar da planta. Portanto, há aqui apologistas de que a cada 2 ou 3 anos se faça uma poda muito severa, destruindo praticamente todo o aparelho fotossintético, é uma prática muito comum aqui nos agricultores da região, e temos tentado que se faça podas ligeiras a moderadas, anuais, de modo a garantir um aparelho fotossintético estável que evita a alternância da produção
destas culturas. Portanto, um outro aspecto a que se deve dar atenção. Depois, há que também olhar para o compasso das culturas. Portanto, no caso dos pomares intensivos, temos uma grande quantidade de árvores por unidade de área que vão consumir uma grande parte de recursos. Então, nesta região, será importante aumentar os compassos para que cada planta tenha acesso a maior quantidade de água e nutrientes. Portanto, a área foliar não é exatamente o fator mais limitante, mas é a disponibilidade de água que deve ser controlada desta forma. Portanto, aqui em termos gerais, o sequeiro tem o problema determinante que é a falta de água, a tolerância com a vegetação herbácea que está associada às culturas e até na proteção do solo, deve ser uma baixa tolerância, não devemos permitir que esta vegetação herbácea compita pelos recursos com as culturas principais, e para isso devemos optar por cobertos de leguminosas de ciclo muito curto. Eventualmente podem também usar-se herbicidas na linha, se o produtor não estiver no modo de produção biológico, que é um modo de produção que proíbe este tipo de produtos. No caso do regadio, se fosse possível, nós já sabemos que a água não é um fator tão limitante e, portanto, deixamos de ter este tipo de questões relativamente à tolerância para a vegetação herbácea, que é uma coisa que, de facto, não se passa, este tipo de preocupações não acontece no Brasil, não é? Porque, de facto, a vegetação pode conviver de forma muito salutar com as culturas principais, não é? E, portanto, os cobertos de leguminosas são uma opção, sobretudo para introduzir nitrogênio nos pomares que estão em agricultura biológica, mas eles não são usados com restrições por causa da falta de água. Em termos de nutrição de plantas, é evidente que também temos acompanhado a questão do estado da fertilidade do solo e do estado nutricional das plantas, através de quê? Através da realização de análises de solos que fazemos regularmente com apoio de recomendações de fertilização para os agricultores, e neste âmbito, aquilo que é o nosso conhecimento da região, está identificado o diagnóstico com a saliência dos teores baixos em matéria orgânica dos solos, com a existência de solos maioritariamente ácidos, portanto, muitos deles com valores de pH abaixo de 5,5, com teores baixos de fósforo, de cálcio e de magnésio e de boro, e teores altos a muito altos de potássio, por ser um nutriente muito associado ao material originário dos solos. Portanto, este é o conhecimento que nós temos dos solos desta região. Em termos de análise aos tecidos vegetais, aquilo que nós temos identificado é que a falta de azoto é um problema crónico, portanto, praticamente todas as culturas manifestam sintomas de deficiência de azoto. O boro também é um elemento com problemas de deficiência muito acentuados nesta região, tal como o cálcio e o potássio. Apesar dos teores elevados, às vezes aparecem problemas de deficiência exatamente por falta de água, que impede a movimentação do elemento até às raízes, e apesar dos teores de fósforo baixos no solo, tem-se verificado que os teores nas plantas são teores normais, o que pode indiciar, não é, que uma certa capacidade de armazenamento do elemento na parte radicular, que depois vai sendo distribuído pela parte aérea ao longo do ciclo vegetativo das culturas. Portanto, tenho aqui alguns trabalhos que foram sendo publicados, na tentativa de conhecer qual é a quantidade que é extraída pelas diferentes culturas, pelas diferentes partes das folhas, dos pequenos ramos, dos frutos, para podermos ajustar o melhor possível as recomendações de fertilização com base naquilo que é a extração
real das plantas e não com base naquilo que são as recomendações que inicialmente se faziam com base na informação de outros países. Portanto, cá está aqui uma análise foliar típica de um amendoal, onde temos o azoto com valores abaixo do nível da suficiência e o do cálcio e o do boro também. Bom, então, com base neste tipo de informação, nós temos vindo a ajustar as recomendações de fertilização àquilo que são as realidades desta região, portanto, tentando otimizar o mais possível aquilo que aplicamos na forma de fertilizantes aos solos. Portanto, o azoto é daqueles, ou o nitrogênio é daqueles que é obrigatório aplicar todos os anos, tal como o boro. É importantíssimo corrigir o valor do pH, uma coisa que nós temos vindo a recomendar e que tem acabado por melhorar a situação da região, portanto temos visto que o grau de acidez tem reduzido a sua intensidade ao longo dos anos. Portanto, aqui outra questão relativamente aos outros nutrientes e, portanto, todos estes trabalhos, como eu disse, têm como principal objetivo ajustar as recomendações de fertilização aqui a estas situações que, sendo situações de produção em sequeiro, menor do que nas regiões de mais densidade de plantas por hectare, portanto não têm tanta necessidade de aplicação de nutrientes e, portanto, não devemos sobrecarregar o solo com nutrientes que depois não vão ser efetivamente utilizados. Portanto, eu não sei muito bem se já me alonguei demais, portanto, como notas finais desta apresentação, onde eu tentei mostrar aquilo que é a realidade da agricultura num cantinho de Portugal, mas também extensível a muitas regiões mediterrânicas, nós sabemos, temos a perfeita consciência de que não há soluções mágicas, nem de fertilização, nem de sistemas de manutenção do solo, até porque isto depende do regime, do modo de produção que o agricultor adota, se é produção integrada, se é agricultura biológica, ou o que seja, e, portanto, vamos contribuindo para monitorizar o estado da fertilidade do solo, da nutrição, do estado nutritivo das plantas e vamos fazendo ajustamentos ou recomendando ajustamentos na base da informação que vai sendo obtida. E, nesse sentido, aqui a Escola Superior Agrária de Bragança, portanto, com base nos trabalhos que tem vindo a desenvolver, inclusivamente nos campos dos agricultores, vai acabando por produzir alguns manuais, para além daqueles trabalhos mais científicos, vai produzindo manuais dos quais vai dando conhecimento em sessões técnicas que são feitas normalmente ao sábado ou ao domingo nas aldeias onde estão estes produtores. Portanto, temos aqui o exemplo do caso do Manual Prático da Amendoeira, do Castanheiro, do Olival. Há aqui um centro de competências de frutos secos que também vai emitindo conselhos para os produtores. E vou terminar então aqui esta apresentação com o nosso castelo, que é o Ex Libris daqui da cidade de Bragança, não é? Que foi construído no ano 1400, por ordem do rei Dom João I, e, portanto, que é um castelo muito bem conservado em Portugal, e aproveitar para agradecer esta oportunidade de falar desta realidade da agricultura daqui de Portugal, que é um território efetivamente difícil, mas resiliente. Portanto, muito obrigada pela atenção e qualquer questão que queiram colocar, pois estou à vossa disposição. Muito obrigado, professora Margarida, pela sua palestra, excelente palestra, uma grande quantidade de informações. Deu para perceber que existem algumas similaridades com algumas regiões do Brasil, né, quanto à
as características ambientais, né, que muito das experiências de vocês nós podemos utilizar aqui no nosso país, e também muito do que nós vemos desenvolvendo aqui em algumas regiões, principalmente aqui na região serrana do Rio de Janeiro, também pode ser, né, de certa forma, transposto para ir para Portugal. Então, eu acho que pela sua palestra, né, nós conseguimos ter esse conjunto de informações, e principalmente aqui para nós, dos solos, né, nós conseguimos ver uma grande possibilidade de trabalho, possíveis trabalhos futuros. Então, muito obrigado pelas suas colocações, extremamente interessantes. E, ao final das apresentações, a gente vai passar, então, para a fase das perguntas. Muito obrigado. Com certeza, com certeza, com certeza. Tá? Desde já agradeço. E nós vamos passar, então, para a segunda apresentação. Muito obrigado, professora Margarida. Contamos com a sua presença até o final do nosso evento. Sim. Vou desligar o microfone. Ok. Dando continuidade, então, à nossa série de palestras, eu vou convidar, então, o doutor José Maria Garcia Mina, o doutor José Maria Garcia Mina, da Espanha, da Universidade de Navarra. Ele é doutor em Ciências, professor associado de Química Agrícola e Edafologia, diretor da Cátedra de TIMAC Agro da Universidade de Navarra, desenvolve suas pesquisas também junto ao multinacional Roller, e atualmente é presidente da Sociedade Internacional das Substâncias Únicas. Então, é uma grande honra ter o Dr. José Garcia Mina aqui conosco. Ele é um parceiro, principalmente, dos professores Andrés e professor Berbara, e ele vai nos dar, então, a honra da apresentação de sua palestra hoje, cujo tema será fertilizantes diferenciados para o aumento da produtividade. Então, agora, a sua apresentação, a palavra está com o senhor, Dr. José Garcia Mina. Em nome do comitê organizador, agradeço desde já a sua palestra. Obrigado. Muchísimas gracias, Gervasio. Quería, primero de todo, agradecer la invitación de poder estar aquí ahora hablando de estos trabajos en relación con el desarrollo de bioestimulantes, y también quería, pues, agradecer de forma especial a los organizadores y a Andrés y a Ricardo por la posibilidad que me dieron de ir allí a trabajar durante un tiempo, y también por toda la colaboración que estamos teniendo. Bueno, pasando un poco al tema, yo quería un poco empezar con el contexto actual. Todos sabemos que ahora mismo se está pidiendo por parte de la FAO, pues, una transición de la agricultura tradicional a una agricultura más sostenible. Y esta agricultura más sostenible fundamentalmente se basa en 3 puntos, ¿no? Por un lado, la optimización de, digamos, 3 puntos, me refiero desde el punto de vista de la fertilización de los cultivos, ¿verdad? Por un lado, la eficiencia en el uso de los fertilizantes, la eficiencia en el uso de los recursos naturales para producir estos fertilizantes, y también la preservación del medio ambiente, la minimización de todo lo que sea, digamos, la contaminación de los ecosistemas. Esto, evidentemente, pues está produciendo, por un lado, pues el desarrollo de nuevos fertilizantes, de nuevas estrategias. Tenemos, por un lado, nuevos fertilizantes que intentan minimizar la contaminación y optimizar el uso de los recursos naturales para conseguir un uso óptimo por parte de la planta y los cultivos de los nutrientes y preservar también el suelo. Pero, por otra parte, tenemos también los efectos negativos del cambio climático, aumentos de temperatura, aumentos de CO2, carencia de agua, que está produciendo, pues, muchos estreses nuevos, abióticos y bióticos, que de alguna manera, no tanto por ser nuevos, sino porque aumenta mucho su intensidad, están amenazando precisamente este desarrollo más sostenible de la agricultura del futuro. Y en este contexto, los bioestimulantes y los biofertilizantes, con el uso de microorganismos, pues tienen un papel muy importante, ya que muchos de ellos
como vamos a poder ver, pues tienen efectos de optimización en la toma de nutrientes y también efectos antiestrés que optimizan el desarrollo del cultivo en condiciones de estrés. Si hablamos ahora de la definición de bioestimulantes, sabemos que en general, al menos en Europa, ¿verdad?, están definidos como aquellos productos que son capaces de estimular el desarrollo vegetal, mejorando la toma de nutrientes, la eficiencia de los nutrientes, la tolerancia frente al estrés, pero que no tengan ninguna acción directa sobre los patógenos. O sea, todo aquello que tenga acción directa sobre patógenos entran dentro de la familia de los pesticidas y por tanto no pueden ser considerados bioestimulantes. Es verdad que hay un tipo de productos, fundamentalmente los estimulantes del sistema defensivo de la planta, que se encuentran un poco a caballo entre las dos grandes familias, los pesticidas naturales o biopesticidas y los bioestimulantes. En general, existe, de hecho, un crecimiento muy importante de más del 13% anualmente, con una inversión en dinero pues también muy significativa y con una ocupación en Europa cada vez mayor de número de hectáreas y de suelo. Por otra parte, digamos que esto es a nivel global. Podemos ver, aunque Europa sigue siendo la que más se está desarrollando, pero vemos cómo tenemos un desarrollo importante también en Asia y en Norteamérica, y el desarrollo en Sudamérica cada vez va aumentando más. También, desde un punto de vista de lo que son los componentes, vemos que existe una participación mayoritaria de los denominados ácidos húmicos y fúlvicos, sustancias húmicas extraídas por soluciones alcalinas a partir del humus del suelo, y también tenemos la presencia de extractos de algas y también otros bioestimulantes producidos a partir de los cultivos de microorganismos, etc. En general, cuando vemos bioestimulantes, vemos también que casi todos ellos pues reclaman, ¿verdad?, como propiedades fundamentales suyas el incremento de rendimiento, incremento de calidad, del vigor, la resistencia al estrés, la mejor absorción de nutrientes, del uso eficiente también del agua, etc. Pero existe un gran problema en este momento que amenaza el uso por parte de los agricultores de los bioestimulantes de una forma racional, que es la carencia de consistencia y de homogeneidad en los resultados agronómicos. Esto es un tema que, digamos, está siendo considerado por todas las grandes agencias nacionales del control de fertilizantes, tanto en Estados Unidos, me imagino que en Brasil y en los países sudamericanos en general también ocurre, y en Europa fundamentalmente, porque existe pues una carencia en homogeneidad de resultados. Unos años se obtienen resultados muy buenos con fertilizantes teóricamente iguales, y al año siguiente, en cambio, estos resultados no se vuelven a observar y existe, digamos, una creciente desconfianza. Por tanto, hay una necesidad muy urgente de entrar a, digamos, conocer mucho mejor las propiedades de los fertilizantes, la composición molecular de los fertilizantes cuando estamos utilizando extractos, la estructura de estos fertilizantes, su relación con los mecanismos de acción, su relación con las dosis, el modo de aplicación y el momento de aplicación y, digamos, con los resultados agronómicos. En la medida en que nosotros conozcamos bien qué propiedades, digamos, de los fertilizantes, qué aspectos de su composición molecular, qué aspectos de su estructura química inciden más directamente en los mecanismos responsables de los rendimientos finales, tendremos más capacidad de saber aconsejar las dosis adecuadas, el modo de aplicación y el momento de aplicación dentro de este, digamos, nuevo contexto de las 4 R's famosas para el uso adecuado tanto de fertilizantes como de bioestimulantes. Esto, digamos, que es un gran reto que tiene el mundo de los fertilizantes y las empresas
y universidades y centros de investigación que trabajan en bioestimulantes para, digamos, asegurar la homogeneidad de rendimientos y la homogeneidad de resultados. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el caso de las sustancias húmicas. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio realizado con distintas sustancias húmicas con estructuras muy diferentes entre sí, poder, digamos, antioxidante, por ejemplo, muy diferente entre sí, y también características estructurales muy diferentes, y podemos observar cómo los efectos también son muy diferentes. Cuando nosotros vemos el efecto sobre la parte aérea, vemos que uno de los extractos húmicos, de los ácidos húmicos, tiene un efecto muy significativo. En cambio, cuando hablamos de la raíz es otro, cuando hablamos de la absorción de nitrato son otros. O sea que realmente no se puede generalizar, no podemos decir que tenemos ácidos húmicos, sino que cada ácido húmico tiene unas propiedades y unas estructuras y tiene también unas capacidades para estimular el desarrollo vegetal diferentes. Por tanto, tenemos que conocer muy bien qué ácido húmico tenemos y qué estructura de ese ácido húmico tiene consecuencias desde un punto de vista del efecto final sobre las plantas. Un ejemplo importante es el de las sustancias húmicas, como ya digo, pero también tenemos lo mismo en el caso de los extractos de algas o de los microorganismos y las distintas, digamos, familias de microorganismos y las distintas cepas de microorganismos. Casi tenemos el mismo problema. Por eso es muy importante, tanto en el mundo académico, para ayudar a las industrias, como en las propias industrias, realizar investigación específica para poder desarrollar también y conocer marcadores cuantitativos que están directamente relacionados con la actividad biológica. Así, nosotros podemos decir que la actividad biológica tiene una relación directa con la estructura, que a su vez tiene una relación directa con aspectos moleculares del efecto en planta y finalmente con los efectos fisiológicos más relacionados ya directamente con el resultado final en rendimientos y en calidad. Esto es una realidad y podemos verlo ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la estructura. En este caso, estoy, digamos, encantado de poder citar aquí trabajos realizados allí en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, dirigidos por el profesor Verbara y el profesor García, Calderín García, en los cuales pues mucha gente ha intervenido, digamos, perteneciendo a esta universidad y en la cual yo he podido colaborar y en la cual pues, se ha podido ver cómo no todos los ácidos húmicos funcionan de la misma manera, por ejemplo, en relación con el desarrollo radicular, tan importante para el desarrollo final de la planta. Tenemos pues esa relación, estructura, propiedades, función, y luego vemos cómo, dependiendo del sistema húmico total o de los ácidos húmicos, en relación con el efecto radicular, vemos cómo las estructuras que están relacionadas con el mayor efecto son muy diferentes. Por ejemplo, en el sistema húmico total vemos cómo precisamente en estos estudios de resonancia magnética nuclear de carbono 13, aquí tenéis un poco pues, cómo se asignan las distintas bandas, esto ya lo conocéis todos muy bien, podemos ver cómo en el caso del sistema húmico total, en la cual están incluidos también los ácidos fúlvicos, aparte de los ácidos húmicos, y también otros productos más hidrofílicos. Podemos ver compuestos más hidrofílicos, podemos ver cómo existe una correlación elevada en el caso del efecto sobre las raíces de, digamos, las estructuras que, como muy bien comentaron el profesor García, profesor Verbara, más lábiles, ¿no? Más simples. Tenemos, digamos, los fenoles en estructuras aromáticas, tenemos también los carboxilos en estructuras aromáticas y alifáticas, tenemos una gran presencia de polisacáridos y, en cambio, cuando hablamos del sistema húmico total, vemos que las estructuras que están más relacionadas con el efecto global son diferentes. Tenemos
estructuras más recalcitrantes, como por ejemplo núcleos aromáticos muy poco sustituidos, carboxilos en lípidos también, entonces ácidos grasos, etcétera, que a su vez están relacionados con efectos diferentes sobre la raíz, porque estos sistemas húmicos más simples tienen un efecto muy claro y potente sobre el desarrollo de las raíces laterales, mientras que estas partes más recalcitrantes tienen un efecto más relacionado con el desarrollo de raíces más grandes y el desarrollo de más producción de materia seca. Esto, digamos que está bastante claro en los resultados que se obtuvieron, y eso realmente nos está hablando pues que existen pues dos mecanismos diferentes, además en relación con estructuras diferentes, que a su vez pues tienen que ver con los resultados que obtuvimos nosotros en mi grupo y en relación con el desarrollo, con el efecto de sustancias únicas sobre el desarrollo radicular, como la parte, digamos, que estaba relacionada con las raíces laterales era dependiente del ácido indolacético. Cuando aplicábamos, digamos, inhibidores lo podríamos observar, y en cambio el que estaba relacionado con la producción de materia seca en la raíz, con raíces más grandes, no era dependiente, no era explicado por el indolacético o el óxido nítrico, que está directamente relacionado con el indolacético, incluso el etileno. Con lo cual realmente vemos cómo no solamente estructuras diferentes tienen efectos diferentes, sino que mecanismos también diferentes. Con lo cual esto nos habla de la complejidad y de la importancia que tiene de conocer muy bien qué estructura específica del bioestimulante que uno tiene, en este caso sustancias húmicas, tiene relación directa con el efecto biológico, en este caso el desarrollo radicular. Esto también tiene que ver con la especificidad a nivel molecular. Podemos ver, por ejemplo, un estudio realizado en colza, donde vemos cómo una gran cantidad de genes son estimulados por la acción de un ácido húmico procedente de turba, con una estructura específica y un tamaño molecular específico. Y también vemos cómo podemos utilizar, por ejemplo, los transportadores moleculares de nutrientes, en el caso del nitrato, en el caso del sulfato. Aquí lo podemos ver, cómo existe una estimulación en la expresión génica de los transportadores responsables de la toma de sulfato y nitrato por la raíz, que se correlaciona con un aumento en la absorción de sulfato y de nitrato. O incluso pues podemos ver en este estudio en Arabidopsis, podemos ver cómo existen también todos los están relacionados con el hierro y otros relacionados con el cobre, con otros micronutrientes, sobre todo micronutrientes, nitrato y sulfato en Arabidopsis, vemos que están relacionados con el efecto biológico. También lo vemos en el caso de la ATPasa, es otro marcador posible, como muy bien han desarrollado los grupos de Luciano Canelas y también otros grupos en Europa como Severine Lanardi, el efecto sobre ATPasa, o Roberto Pintón. Nosotros también hemos podido ver cómo existe un efecto sobre formas específicas de ATPasas en Arabidopsis, que pueden utilizarse como marcadores, o también en el balance hormonal. Vemos un efecto claro sobre la parte aérea, en este caso, no tanto la raíz, sino sobre la parte aérea, y vemos también que este efecto está relacionado con un efecto sobre el transporte y la presencia de citoquininas en todos los mutantes, en casi todos los mutantes en los cuales se observa el efecto sobre parte aérea, con lo cual las citoquininas también se muestran como un marcador molecular interesante para poder, digamos, especificar el efecto bioestimulante de las sustancias húmicas. Pasando, digamos, al efecto global sobre el mecanismo, vemos pues, los efectos sobre ATPasa, sobre nutrientes, sobre distintas hormonas. Todo eso se puede utilizar como marcadores específicos de la caracterización de un bioestimulante, en este caso basado en las sustancias húmicas. Y lo mismo podríamos decir a nivel de la especificidad fisiológica. Aquí podemos ver el efecto, por ejemplo, en la síntesis de clorofila,
en la fotosíntesis y en la eficiencia de los cloroplastos. Vemos como aquí vemos cómo también estos marcadores fisiológicos se pueden utilizar para caracterizar el efecto de un bioestimulante concreto. Por otra parte, también está la importancia del modo de aplicación. Nosotros hemos estudiado recientemente el efecto vía radicular y vía foliar, porque sabéis que muchas veces se aplican las sustancias húmicas vía foliar. Claro, la aplicación vía foliar, a veces cuando se leen los trabajos que describen efectos de sustancias húmicas vía foliar, a veces a la hora de explicar los mecanismos se utilizan mecanismos relacionados con la aplicación radicular, asumiendo que son muy parecidos o que son los mismos. Sin embargo, nosotros hemos podido ver que no son los mismos. Hay puntos en común, como el caso de las citoquininas, por ejemplo, pero en cambio, por ejemplo, vía foliar no vemos el efecto tan importante vía radicular que sobre el incremento de ATPasa. Vemos en los dos casos el incremento en la parte aérea y en la raíz, y sin embargo vemos marcadores moleculares diferentes y marcadores bioquímicos diferentes responsables del efecto según se aplique la sustancia húmica radicular o se aplique foliar. Por tanto, vemos cómo es necesario profundizar bastante en los mecanismos, no solamente en relación con aspectos, como hemos podido ver, estructurales, sino también cómo esos aspectos estructurales se relacionan con el modo de aplicación. Y por tanto, ahí hay un campo inmenso también de trabajo. Y no solamente eso, sino también está los efectos mecanísticos que tienen que ver con la interacción con las poblaciones endófitas. Estos trabajos realizados por el grupo de Ricardo Verbara, Andrés y también de Ederson Consensau Jesús, vemos cómo en estos estudios la aplicación de sustancias húmicas tiene efectos en sí mismos sobre la población de endófitos en la planta. Vemos cómo varían las familias y también varían el enriquecimiento en algunos microorganismos que tienen importancia y que tienen, sobre todo en raíz, vemos aquí pseudomonas, por ejemplo, que tiene tanta importancia a nivel de lo que es el desarrollo, la toma de nutrientes y el desarrollo radicular, mientras que otros disminuyen. Con lo cual realmente vemos cómo puede haber interacciones también con las poblaciones endófitas y por tanto puede haber interacciones también con todo lo que es, digamos, el efecto del ácido húmico, dependiendo también del efecto que tenga sobre las poblaciones endófitas en la planta. Por tanto, vemos que hay muchas razones por las cuales los bioestimulantes pueden presentar falta de homogeneidad en los resultados. Pero lo que está claro es que una manera muy eficiente de poder, digamos, aquí, bueno, esto es otro trabajo realizado ya por mi grupo también, complementario del trabajo realizado por el grupo de la Universidad Federal Rural. Vemos también cómo existen, digamos, enriquecimiento en endófitos que luego tienen muchas propiedades que son muy beneficiosas para la planta, como la solubilización de fosfato, la producción de sideróforos, que tienen tanta importancia en la asimilación de hierro, la capacidad de crecer en ausencia de nitrógeno en el medio, la producción de hormonas como indolacético o citoquininas, y todo esto pues se complementa con lo que hemos dicho anteriormente y explica por qué estos microorganismos, estos en pepino, tiene este efecto, digamos, puede tener este efecto sobre endófitos que a su vez pueden ayudar al ácido húmico a estimular el desarrollo de la planta. Por tanto, podemos ver cómo, digamos, los mecanismos de acción de las sustancias húmicas son muy complicados y, por tanto, son muy variados y pueden variar muchísimo en función del origen de la sustancia húmica, de la estructura de la sustancia húmica, de
de cuándo se ha extraído y cómo se ha extraído la sustancia húmica. Por eso es tan importante, en este sentido, digamos, seleccionar estos marcadores que están directamente relacionados con la actividad biológica. Marcadores estructurales, marcadores moleculares, marcadores bioquímicos que nos permitan monitorizar precisamente su presencia durante la extracción y la producción de los bioestimulantes. Si nosotros al final de la producción de bioestimulantes tenemos, digamos, preparado un test, un screening rápido de esos marcadores que previamente hemos seleccionado como relacionados con el efecto del estimulante que se produce, en ese caso podemos de alguna manera hacer un control de calidad que puede asegurar el efecto final y dar consistencia y homogeneidad a los resultados. Cuando esto se hace, los resultados son bastante homogéneos y bastante, digamos, consistentes en función del tiempo, según los años. Aquí vamos a ver, ya para terminar, algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de un determinado ácido húmico en un producto al 15%, de un determinado y bien caracterizado ácido húmico de origen sedimentario sobre remolacha. Entonces podéis ver cómo en digamos, distintos años, hasta 5 años, podéis ver cómo existe un efecto consistente de incremento de la producción que varía entre los años, por supuesto, pero que, digamos, es bastante próximo al que se obtiene con una media del 10% o del incremento en azúcar que se va manteniendo durante el tiempo, independientemente del año aplicado. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de la patata, aunque varíe en función de la variedad. Esto es otro de los temas también importantes, pero que ya no está tanto en la mano del productor de bioestimulantes como en la del agricultor, y en conocer muy bien cómo funciona cada bioestimulante en las variedades de los distintos cultivos. Es un trabajo inmenso, pero es un trabajo que también poco a poco se va realizando. Entonces podemos ver cómo existe también pues, un efecto medio, que dependiendo de la variedad pues, es diferente, y digamos que, aunque en este caso está más afectado, pero en general vemos ese efecto estimulante. Por tanto, si nosotros somos capaces de hacer un estudio, digamos, una investigación básica y aplicada que nos permita seleccionar aquellos marcadores estructurales, moleculares y fisiológicos que están relacionados con el efecto que buscamos con ese específico bioestimulante específico, que puede ser un efecto sobre el desarrollo radicular, puede ser un efecto sobre el desarrollo de la parte aérea y de la producción de frutos, puede ser un efecto sobre la asimilación de unos determinados nutrientes, dependiendo del efecto que sea. Puede ser un efecto antiestrés en condiciones de carencia de agua o de salinidad. Resulta que, dependiendo del efecto que queramos, tendremos igual que elegir una determinada fracción de las sustancias húmicas que estamos manejando o un determinado ácido húmico. No podemos decir tenemos un extracto húmico completo y nos sirve para todo, porque, bueno, puede ocurrir que si no está bien caracterizado, con los años o con la fuente o vaya cambiando, o con el modo de extracción vaya cambiando las características estructurales, y resulta que nos cambian también los efectos biológicos, ¿no? Por tanto, en el mundo de los bioestimulantes, tanto en el mundo de las sustancias húmicas, que es el que he podido yo brevemente exponer, como en el mundo de los extractos de algas, como en el mundo de los extractos de cultivos de microorganismos o de mismos microorganismos, digamos, el conocimiento del mecanismo o de aquellos aspectos moleculares, en el caso de los microorganismos, las cepas, etcétera, y sus marcadores moleculares que están relacionados con el efecto biológico, en este caso el incremento en el rendimiento, calidad de los cultivos, es clave, porque si no tenemos eso, nunca vamos a tener esa homogeneidad ni vamos a tener esa consistencia.
y eso está amenazando de forma muy importante el uso de los bioestimulantes por parte de los agricultores y por parte también de la validación por parte de los ministerios, etcétera, que tienen que validar cada uno de los bioestimulantes. Por tanto, yo pienso que es fundamental ese esfuerzo de investigación básica y aplicada que nos permita relacionar la actividad biológica del bioestimulante con, no decir ácidos húmicos o extracto de alga de Ascophyllum nodosum o ácidos húmicos de leonardita o de turba o de vermicompost. No. Tenemos que ir a que aspectos moleculares y estructurales están relacionados directamente con ese efecto que estamos observando para poder monitorizar ese marcador específico que nos permita asegurar la calidad del bioestimulante a lo largo de los años. Bien, la verdad es que yo termino, no sé si me he extendido demasiado, he intentado ser conciso para no extenderme mucho, y por último, pues bueno, volver a agradecer al comité organizador, especialmente a Gervasio, pero también a los demás y sobre todo pues a los que saludo con el corazón, a Andrés y a Ricardo y a todo su equipo, ¿verdad? A los que recuerdo muchísimo, digamos, agradecer la oportunidad de poder estar aquí y desde luego estoy a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Muito obrigado, professor Garcia Mina, pela sua excelente palestra. Nós ficamos muito honrados em tê-lo aqui hoje no nosso evento. O senhor que já tem uma parceria de trabalho aqui com o professor Andrés, com o professor Berbara. Esperamos que essa parceria ela continue tão profícua e ao longo de muito tempo. E nós gostaríamos, então, de passar para algumas considerações do doutor Febles, e ao final nós, então, abriremos para as perguntas. Okay? Então, muito obrigado desde já, e logo nós entraremos em contato para as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Muchas gracias. Eu gostaria, então, agora de convidar o professor Febles para fazer algumas considerações sobre as palestras, Han sido buenas tardes a todos y me disculpo por la demora en incorporarme. He tenido que viajar y me he confundido en programar la alerta. Pero sin embargo he escuchado detenidamente ambas conferencias, ambas palestras. Han sido sumamente importantes, muy pertinentes con la que hoy vive la educación superior en Iberoamérica. Y son experiencias en las cuales deben incorporarse, debido una a la profesora Margarida, referente a las implicaciones que tiene la resiliencia y el cambio climático, la del profesor las sustancias húmicas, especialmente en nuestras regiones tropicales, donde los suelos tienen limitaciones muy importantes referente a la pérdida de la fertilidad. Y por tanto, también han demostrado el enfoque integral, multifacético, que deben tener nuestras investigaciones, a las cuales evidentemente deben sumarse los estudiantes, tanto de pre como de posgrado. Han sido realmente palestras muy interesantes, muy novedosas, y por tanto en este momento no cabe más que felicitar a los ponentes y extender un cordial saludo al equipo de investigación de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, en especial al Instituto de Agronomía. Muy buenas tardes, muy agradecidos, y estoy atento a continuar a escuchar las palestras. Muchas gracias, doctor Gervasio. Muito obrigado, professor Febles, pela sua parceria de longo tempo aqui conosco no departamento. Esperamos que no próximo ano, né, agora com as condições um pouco melhores de pandemia, né, você possa estar aqui presente, a gente possa
voltar a parcerias com vocês, né, mais presencialmente, né? Esses últimos anos foram anos mais complicados, mas a gente, ano que vem, espera que a situação esteja melhor, e que nós possamos, então, manter esse contato mais efetivamente. Tá? Bom, muito obrigado. Então, nós vamos passar, então, para a fase das perguntas, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Margarida. Acho que eu fiquei bem interessado na palestra dela e gostaria de fazer uma pergunta, professora Margarida, se ela estiver presente. Sim. Professora Margarida, eu gostaria de saber quais são, ou se existem alguns trabalhos com indicadores de qualidade de solo nessas áreas que vocês vêm desenvolvendo esses estudos, né? E quais seriam os que estariam apresentando as melhores respostas? Indicadores de qualidade do solo. Sim, é isso que me está a perguntar. E há aqui muita interferência no meio, não consegui perguntar, não consegui perceber a segunda parte da questão. Se vocês estão fazendo alguns estudos com indicadores de qualidade de solo nessas áreas, né? E quais são aqueles indicadores que estão apresentando as melhores respostas, mostrando que os diferentes tipos de manejo estão contribuindo para uma melhoria do solo ou então algum tipo de degradação? Muito bem. Como eu, logo no início, portanto, não referi exatamente, mas, portanto, não era exatamente meu objetivo trazer para aqui resultados científicos, mas sim, portanto, o enquadramento da agricultura nesta região e o tipo de trabalhos que estamos a desenvolver na tentativa de ultrapassar os problemas. Nós fazemos trabalhos nos campos dos agricultores, a maior parte deles, porque a nossa instituição não tem muito, tem algumas áreas que servem para trabalhos de mestrado, teses de mestrado, daqueles trabalhos um bocadinho mais curtos, mas os trabalhos mais longos decorrem nos campos dos agricultores, com quem temos algumas parcerias. E, portanto, quando temos material que está em condições de ser publicado, os trabalhos que publicamos, alguns dos quais apareceram aqui, eles têm os resultados da situação inicial considerada como controle e da situação final dos parâmetros que avaliamos. Em geral, damos um enfoque muito especial às questões relacionadas com a matéria orgânica, com o nível dos nutrientes no solo, nos diferentes tipos de tratamentos que vamos aplicando ao solo e, ultimamente, também estamos a dar alguma ênfase às questões biológicas do solo, no que diz respeito à atividade enzimática e à atividade microbiana. Portanto, relativamente aos tipos de indicadores que têm evoluído no sentido positivo, no sentido de aumentar a qualidade do solo, enfim, podemos dar como referência a questão dos trabalhos que estão relacionados com a manutenção do solo, no que diz respeito à introdução dos cobertos que ajudam a controlar a erosão, que de facto têm contribuído para uma melhoria generalizada das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Relativamente a alguns, eu tenho alguma dificuldade em situar exatamente estes indicadores favoráveis numa determinada
problemática que tenha sido testada, não é? Portanto, nós testamos sistemas de manutenção do solo, sistemas de fertilização do solo, tipos de produtos aplicados. Eu já agora queria aproveitar para saudar o professor Garcia da Universidade, Garcia Mina da Universidade de Navarra, porque gostei muito particularmente da sua apresentação. Nós estamos a começar também a desenvolver trabalho no teste de bioestimulantes nos agricultores, porque são todos os dias bombardeados com propostas de aquisição de produtos e, portanto, tinha que lhe perguntar mesmo aqui ao professor Gervásio que tipo de indicadores especificamente é que se refere para poder eventualmente até encaminhar algum tipo de trabalho mais específico para os resultados que temos vindo a obter. Portanto, nomeadamente na questão dos sistemas de manutenção do solo, temos acompanhado sempre a performance das árvores em termos de desenvolvimento de altura, de diâmetro do tronco, de produtividade e portanto, temos registado de facto as menores performances das plantas associados ao sistema tradicional de manutenção do solo, que é a mobilização, mas depois há outro tipo de espécies, como eu referi, que embora tenham um impacto muito positivo na biologia do solo, como seja a introdução dos diferentes tipos de leguminosas, de trevos, mais produtivos, portanto introduzem muitos nutrientes, introduzem uma grande biodiversidade biológica, mas depois a competição com as plantas acaba por ter um impacto mais negativo. Portanto, tenho assim alguma dificuldade de dar enfim, uma ênfase particular a algum parâmetro particular de qualidade do solo. Quer concretizar? Não, obrigado, professora. A sua resposta ela foi bem abrangente. Eu, especialmente, eu trabalho com matéria orgânica como indicador de qualidade de solo, né, através dos fracionamentos, principalmente os fracionamentos granulométricos, fracionamento densimétrico. Tenho obtido boas respostas também. E, nos últimos anos, eu tenho me dedicado também ao estudo com os agregados do solo, né, tanto do aspecto físico, quanto o aspecto das suas vias de formação, se eles são de origem biogênica, se eles são de origem fisicogênica, e eles estão funcionando bastante como indicadores de qualidade de solo. Inclusive, nós vamos ter agora, no meu grupo vai ter uma publicação na Revista Brasileira de Ciência do Solo, onde nós vamos apresentar os resultados de alguns anos de pesquisa, que nós trabalhamos com esses agregados funcionando como indicadores de qualidade de solo, através das suas vias de formação. Também depois esse material, em breve, ele vai estar sendo disponibilizado e eu encaminho, né, caso a senhora tenha interesse, né, eu acho que pode ser uma futura linha de pesquisa que a gente possa vir até desenvolver juntos. Porque, a questão dos agregados é mesmo muito interessante. Já pensamos em incluí-la várias vezes na análise dos resultados, mas normalmente o tempo não chega para tudo e as equipas são pequenas e alguma coisa fica de fora, mas concordo completamente consigo, sim. Então, em breve a gente pode estar pensando em desenvolver projetos futuros, até para ver como é que é o comportamento. A gente já tem um certo padrão aqui no Brasil, né? O Brasil é um país que tem uma grande diversidade climática e de solos também, então a gente já vem trabalhando há longo tempo com diferentes solos, diferentes ambientes, então a gente já tem alguns padrões, e a gente pode tentar comparar, né, com esses padrões que nós observamos aqui com os solos de Portugal, né, que tem uma condição já climática diferente. Então, muito obrigado. Com certeza, tá? Com certeza, sim. Eu vou, então, agora falar a palavra... Eu posso aproveitar para colocar uma pergunta ao professor Garcia Mina? Pode sim. Eu vou só fazer o seguinte, professor, eu vou falar a palavra-chave que estão me pedindo aqui, e eu passo, então, para a senhora fazer a pergunta do professor Garcia Mina. Eu também tenho uma outra pergunta para ele.
Então, eu vou falar a palavra-chave aqui, gente. A palavra-chave é Europa, ok? Europa. E agora, professora, a senhora pode fazer a pergunta para o professor Garcia Mina. Eu vou silenciar aqui minha... Então, relativamente à palestra do professor Garcia Mina, que, como eu disse, acho extraordinariamente importante o trabalho que está a desenvolver, porque acho que é importantíssimo perceber qual é que é o mecanismo de ação de cada uma das substâncias que integram estes bioestimulantes. E eu queria lhe perguntar se no seu trabalho tem usado produtos comerciais ou se são produtos, enfim, preparados no laboratório. Sí. No laboratório o de produtos de laboratório. Sí, nosotros la verdad es que trabajamos más bien con productos directamente obtenidos de suelos o materias y no con productos comerciales. Nosotros lo que vamos buscando un poco es desarrollar el marco de marcadores, etcétera, que son interesantes para que luego las empresas, con la colaboración de la universidad o ellas mismas con sus departamentos de investigación, busquen entre esos marcadores aquellos que les sirven para sus productos. Por eso yo pienso que lo importante cuando a un agricultor se le presenta un bioestimulante es que, digamos, se lo presenten a usted como profesora que además asesora a agricultores o lo que sea, ¿no?, en la zona de la agricultura de esa zona tan interesante de la conferencia que nos ha dado. Pues la verdad es que es importante que las empresas presenten estudios que muestran cómo tienen caracterizado la relación existente entre su actividad biológica y la composición del bioestimulante y la estructura del bioestimulante. Y eso permite que luego en la universidad, en su universidad o en la que sea, puedan de alguna manera comprobar y ver un poco la presencia de esos marcadores y los efectos biológicos que se obtienen. No sé si me explico. Nosotros... Com certeza. É porque, só para dar aqui um exemplo de uma situação recente, é evidente que a procura do conhecimento relativo às substâncias específicas é o ideal e as empresas deviam ir por esse caminho. Acontece que algumas das experiências que fazemos têm por base produtos comerciais, porque os agricultores são bombardeados todos os dias e pressionados para comprar produtos que prometem que fazem isto e que fazem aquilo. Experimentamos uma vez não um bioestimulante, mas um biofertilizante, uma micorriza que era suplementada com 3% de nitrógeno, 3% de fósforo e 3% de potássio. E a verdade é que isolamos o efeito do fósforo, do nitrogênio e do potássio relativamente à micorriza, porque não tínhamos micorriza sozinha, e nas nossas condições não conseguimos verificar um efeito positivo associado exclusivamente à micorriza. Faço-me entender? Sí, sí, sí. No, eso es claro. No significa que las micorrizas, en mi opinión, mi opinión es que las micorrizas son muy eficientes, pero también las empresas tienen que saber cuándo hay que aplicarlas. Es como si uno se toma un medicamento contra una enfermedad que no tiene, pues no va a notar nada. Entonces, en ese sentido, e são específicas para as espécies, não é? São específicas também para as espécies, não é? Sim, exatamente. E isso não aparece no rótulo, não aparece no rótulo dos produtos que são comercializados. Não diz assim, isto é específico para a cultura tal. Não, isso não costuma aparecer. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer pelas empresas para que tenhamos mais confiança nos produtos que aparecem, que são diferentes dos fertilizantes normais. Eu concordo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muy Obrigada. Bien,
Obrigado. Tem uma pergunta aqui para o professor Garcia Mina. Essa pergunta ela foi feita pelo professor Andrés, aqui do departamento. Ele aproveita para enviar um abraço fraterno ao senhor. Igualmente. Sim. E a pergunta é a seguinte: seria interessante uma iniciativa da IHSS com grupos de pesquisa sobre substâncias úmicas nas diferentes partes do mundo para desenvolver protocolos em simultâneo e informar as vias de acción das sustancias únicas en plantas? Sí, la verdad es que eso sería una iniciativa muy interesante. De hecho, esto ya entra muy directamente en la sociedad, en el interés también de la Sociedad Internacional de Sustancias Úmicas, de la que soy presidente en este momento, ¿no? La verdad es que la unificación de protocolos de extracción, de protocolos de caracterización, es fundamental para poder comparar los resultados que se obtienen en un sitio y en otro y poder explicar por qué en unas condiciones una sustancia úmica tiene un efecto concreto y que no tiene en otras condiciones. Yo creo que eso es una iniciativa pues muy interesante y que además podría se podría incluso intentar canalizar o intentar ver si se podría canalizar a través de la sociedad. No lo sé, la verdad es que eso depende de mucha gente, pero en cualquier caso sí que es una iniciativa fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés que eso es una iniciativa fundamental porque muchas veces es verdad que aunque existe un método aconsejado de extracción, etcétera, también existen, preguntas abiertas sobre la naturaleza de las sustancias úmicas, sobre si los métodos de extracción afectan a su estructura, si las estructuras que tenemos en los productos extraídos se encuentran también en el suelo. Allí hay un montón de cuestiones abiertas de enorme interés, que es un auténtico reto para los investigadores y que son fundamentales también para ayudar a las empresas a desarrollar bioestimulantes consistentes. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Sí, sí. Professor Garcia Mina, o senhor me ouve? Sim, 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 sim. Então, nós temos aqui uma outra pergunta, e é a seguinte, a pergunta, eu vou falar de novo aqui, eu vou só dar uma lida aqui na pergunta, que é a seguinte, tá? Muitos aspectos funcionais dos ácidos úmicos ainda precisam ser elucidados. Assim, gostaria de saber se existem mecanismos diferenciados da ação dos ácidos úmicos na raiz y en la parte aérea. Sí, la verdad es que nosotros sí que hemos observado que los mecanismos de efecto sobre raíz y parte aérea no son los mismos. En raíz, los mecanismos, la verdad es que son complejos porque parece intervenir, de hecho, el grupo de
Ricardo y Andrés han contribuido mucho. Parecen contribuir muchos distintos fitorreguladores, ¿no? Aparte de las auxinas, también existe un efecto aparentemente muy importante de los radicales de oxígeno, y de todas formas, digamos que parece que todos los mecanismos están muy interrelacionados entre sí, pero es un mecanismo bastante complejo. Y además, esos mecanismos son diferentes dependiendo del efecto concreto que estemos estudiando sobre la raíz. En cuanto a la parte aérea, los efectos también, digamos, tienen un mecanismo que no son exactamente los mismos que los que tienen, que explican el efecto sobre raíz, porque parece que están más relacionados con la presencia de citoquininas activas en la parte aérea. Con lo cual, sí que se conocen, nosotros hemos publicado bastante y muchos grupos han publicado sobre los mecanismos de acción, pero todavía no están de todo claros. Todavía hay que hacer mucha investigación para poder clarificar hasta qué punto estas moléculas intervienen en los mecanismos de acción. Pero sí que hay bastante información sobre qué fitorreguladores intervienen en el efecto sobre raíz y sobre parte aérea. Sí. Pela resposta, professor. Eu acredito que não tenha mais, pelo menos eu não vi mais nenhuma pergunta no chat. Então, não havendo mais perguntas, eu gostaria de chamar a professora Margarida. Professor Febles também, gostaria de convidá-lo. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui hoje no nosso simpósio. As palestras, elas foram muito interessantes, muito estimulantes. A plateia ficou bastante motivada com todas as colocações que foram feitas aqui, com todos os aspectos que foram abordados. E nós, especialmente aqui do Departamento de Solos, gostaríamos de agradecer a vocês, continuar com as parcerias que nós já temos com o professor Febles, com o professor Dacia Mina, que essas parcerias elas continuem ao longo do tempo, e também gostaríamos de começar a estabelecer parcerias com a professora Margarida, o qual também agradeço, ter aceito o convite, estar aqui conosco hoje. Então, eu gostaria de agradecer a vocês todos pela participação no nosso evento, nessa atividade de hoje, e gostaria de só fazer a apresentação. Amanhã nós vamos continuar com o nosso evento, sintam-se convidados para participarem, também assistirem as palestras. Vamos ter duas palestras amanhã, uma palestra com o Dr. Fernando Guridi, da Universidade de Cuba, fez doutorado aqui conosco. O professor Guridi, ele de Cuba, de Cuba, ele tem um histórico bem longo de ações em conjunto conosco aqui no Departamento de Solos, especialmente com o grupo do Dr. Ricardo Perbara, com o Dr. Andrés. E também nós vamos ter a honra de receber um ex-aluno nosso da graduação, o Dr. Humberto Sanz Mendonça, que é formado por essa casa e hoje atua como professor na Bolívia. Então, vamos ter dois temas amanhã que serão discutidos, são temas bem interessantes. Primeiro, com o Dr. Fernando Guridi, impacto dos usos agrícolas intensivos do solo na quantidade e qualidade da matéria orgânica. E a segunda palestra, com o professor Humberto, o recurso solo nos Andes. Então, convido todos vocês para estarem aqui conosco amanhã. Amanhã nós vamos estar no primeiro horário das 18 horas, com essas palestras. Então, convido todos vocês para continuarem participando e prestigiando o nosso evento. Então, desde já, agradeço a todos e me despeço. Passo a palavra para os senhores, se os senhores quiserem fazer alguma consideração, senão nós encerramos a nossa transmissão nesse momento. Okay. Bem, eu resta-me também aqui agradecer mais uma vez o convite para participar nas palestras, para, enfim, ter tido a oportunidade de falar um bocadinho sobre
aquilo que é a realidade do Nordeste de Portugal. Infelizmente amanhã tenho aulas, não vou poder assistir, mas desejo as maiores felicidades para todo este simpósio e as maiores felicidades também para os vossos alunos, que tudo corra bem e até breve. Sí, yo también quiero agradecer, la verdad, la invitación como Margarida, la profesora Margarida, y agradecer y, bueno, desear poder estar pronto allí otra vez con Andrés, con Ricardo y con todos vosotros. Agradeceros la invitación y desearos lo mejor para el Congreso y para todo el desarrollo. Muchísimas gracias. Professor Febre, se eu quero colocar alguma coisa. También me sumo realmente a las palabras que ellos han manifestado. Realmente, como siempre, la Universidad Federal de Río de Janeiro organiza simposios de esta naturaleza con mucha calidad y cada vez tiene una mayor convocatoria y participación, y evidentemente esto va a contribuir a la docencia, a elevar la calidad de la docencia de pre y posgrado. Realmente mis felicitaciones, muchas gracias. Han sido eventos de muchas palestras de mucha calidad y que realmente le dan continuidad a toda una serie de actividades e informaciones que viene acumulando el Instituto de Agronomía. Muchas gracias por haberme invitado. Então, muito obrigado a todos, e assim nós encerramos as nossas transmissões. Fiquem com saúde, se cuidem e até um próximo momento. Muito obrigado. Muchas gracias. Boa tarde. Muchas gracias.